calma, que ainda tem que comentar um probleminha que houve com as questões de inglês, tá certo? Mas é coisinha leve, tá certo? Pronto, podem colocar, tá certo a chamada? Até eu que comentei, não foi, professor? Também. Na verdade, algumas pessoas repararam nisso, tá? Aí eu vou comentar aqui com todo mundo, tá? Para ficar claro para todo mundo. E a minha proposta que eu tenho para vocês, tá certo? Tá bom. Então vamos lá. Só para a gente ficar logo ciente do que é que a gente vai fazer hoje, né? A gente vai terminar, né, aquela finalzinho da nossa atividade da página 40, né? Porque não foi toda terminada. Que no caso ficou faltando a letra D, a E e a F, a ser comentada no caso. Então a gente vai terminar de fazer, tá? Atividade da página 40 e depois a gente vai para frente, tá? Eu posso até, antes de começar a explicação do plus, eu vou comentar essa questão dos quantidade de mas que tem no inglês, né? Porque pode ser more, pode ser else, pode ser plus, tá certo? Vai dar tempo, Maiane, que bom. Hoje tem que dar. Hoje Eu vai dar já tempo. Terminei a 40. Professor, tem o mas de por, que significa porém também, que seria but, né? But, Isso, que mas de esse porém. seria o mas de porém. O que a gente estava comentando era o mais, com i, tá certo? Mais Esse de mais. mais. Isso, não é o que é a conjunção, é o outro mais, não é o mas. É o mais E do mas mais. É o mais do mais. Pronto. é o mais de mais mesmo, isso aí, certo? Pois vamos lá. A proposta, eu vou comentar primeiro um pouquinho sobre, tá, o simulado. Não sei se vocês prestaram atenção, mas no caso, as questões do simulado estavam iguais do simulado do mês passado. Que houve uma pequena troca, até comentei com alguns alunos que vieram me perguntar. Houve sem querer, na hora de colocar os arquivos das minhas questões, quem estava fazendo sem querer trocou, tá certo? O arquivo e acabou colocando o arquivo com as questões do mês de maio em vez das de junho. Por isso que lá não tinha, por exemplo, questões sobre Dare to Be do jeito que eu tinha feito, tá certo? Ficou faltando, ficou devendo essas. Por isso que algumas pessoas... Percebi, pô. Pois é, também. Exatamente. Algumas pessoas com certeza estranharam, né? Que no caso, aí qual é a proposta, tá? Isso mesmo foi um acidente, pessoal, acontece, tá certo? A gente não, eu sempre falei, Por tá? isso que eu não tava entendendo nada. Isso, qual é o que eu tenho que dizer? A gente nunca deve ficar procurando culpados, né? Não vamos colocar culpa em ninguém, acidentes acontecem, tá certo? Mas eu queria falar o quê? Da importância de a gente fazer o simulado, não só para a nota de vocês, mas o simulado ele é bom, porque ele serve para os professores e para o colégio avaliar como vocês estão indo para aquele determinado conteúdo. Então, por mais que vocês não tenham feito o simulado ontem com as questões certas que eram para ter sido, é importante que a gente, pelo menos, tenha uma avaliação sobre aquelas questões. O que eu quero dizer? Quer dizer que vocês vão refazer o simulado? Não, tá? Vocês não vão refazer o simulado. Ele está lá, não tem mais como voltar. A proposta que eu tenho é a seguinte. As duas questões, presta atenção, tá? As duas questões de inglês que deveriam ter sido feitas, eu deixei pronto um formulário. Só duas questões. Vocês fazem 10 minutos, tá? Duas questões com as de ontem, para a gente fazer, para a gente ter o registro de como nesse conteúdo. Agora, professor, ao vivo. Ao vivo. Essa é a ideia, pra gente compensar. Ou não. Ô, Maia, você vai sem coisa, tá, gente? A gente nem chegou a estudar. Não, mas professor, mas sério, se a gente for fazer agora ao vivo, não tem problema. Você vai dizer a nota pra gente? Desse de agora, sim, porque a nota ela sai na mesma hora. Dá pra me enviar a nota pra vocês mas na mesma hora. do outro. Beleza. Tá ótimo. Do outro. Pronto, o do simulado, esse é o problema, porque como eu não tenho, as questões saíram trocadas, eu não tenho agora o acesso à nota, tá certo? Não me mandaram ainda. Talvez um outro professor das áreas das linguagens tenha, mas no meu caso ainda não recebi, tá certo? Tá certo. Então, vamos lá, eu vou aqui pegar o link, tá certo? Pra botar o link no chat, né? Eu vou colocar no chat, tá certo? Tá Vocês já estão acostumados a fazer simulado, então nem precisa dar... Não, o único simulado que a gente faz ao vivo é do Tito Mac, sempre ele traz. Pronto, pode ser também. É bom que vocês já estão acostumados, então melhor ainda, né? Vocês já estão acostumados. Aí tem ele pra tirar as dúvidas. Pronto, é bom que vocês já estão acostumados. Só ajeitar aqui as configurações para mandar para vocês. Aí tem ele de vez em quando sim, a questão tá mó bagunçada, ele pega e vai lá. Ah, qual é a questão? Tal. Aí ele pega e vai lá. Sim, tá show. Vocês já estão acostumados. Oi. Não, o simulado de agora vai ser valendo nota? Então, essa é a questão, tá? A gente não tem como mudar muito do que está feito simulado, mas eu posso levar isso em consideração como atividade avaliativa para futuramente, quem sabe, a gente meio que tentar consertar a sua nota, certo? Só pra isso. Então, encare como atividade avaliativa também, tá?
Então finge que é uma prova. Finge que é uma prova com 2 questãozinhas. Isso, com 2 questões. Faça sério, faça com calma. Leve a sério, tá certo? Pode entrar? Pode, tá? Só ressaltando, né? Não era exatamente o que a gente tinha planejado para hoje, né? Aconteceu porque aconteceu, ninguém tem culpa, tá certo? Então a gente não vai ser exatamente como a aula tinha sido planejada. A gente vai ter que tomar um tempinho para fazer isso aí, tá certo? Mas vocês entendem, né? Acontece, tá bom? O que importa é a gente fazer da melhor forma possível, resolver os problemas, que dá certo. Pronto, tá aí, vocês já podem entrar. Qualquer coisa, vocês podem me perguntar se tem algum erro na questão, eu vou lá e edito, na hora mesmo. Tá ótimo. Foi mal, Maiane. Enquanto isso, eu vou pegando só alguns nomes aqui, tá certo? Do que eu tô recebendo. Tu devia traduzir pelo menos o textinho pra nós. Pronto, eu posso ajudar. A ideia também é que o texto, ele não precisasse de uma tradução. Você meio que identificasse pelo texto, meio que tentasse deduzir o que ele quer dizer. Que mesmo que você não saiba a tradução toda do texto, dá para responder mesmo sem saber a tradução toda. Só a maioria dos trechos que eu consigo traduzir, pessoal. Entendeu? Dá para você tomar ideias gerais, tá bom? Mas eu posso ajudar um pouquinho, tá certo? Deixa eu ver aqui, tá? Deixa eu abrir aqui as questões. No caso, o primeiro texto, posso até ler com vocês, né, pra gente ver como Professor, é que vamos tentar. Oi, Pedro. Pronto, professor, terminei, enviei, já fez pode tudo. mandar o link aí de novo? Posso sim. Que eu saí sem querer. Posso sim. Pronto, ô Pedro, tá aí, tá bom? O texto diz assim, né? Só lendo o texto primeiro, tá? My house isn't very big. Esse comecinho, my house, a gente já sabe o que quer dizer my house, tá? Só você lembrar. Terminei, enviei. Eu tô certo, Caio. Eu recebi, varanda? Isso, pessoal, tá dentro do vocabulário. Algumas palavras estão dentro do capítulo que é para ter estudado, tá bom? Ah, tá bom. A gente estudou o capítulo certo, só que fez as questões erradas. Isso, mas esse conteúdo aí, vocês sabem que era o que foi estudado, tá bom? A palavra balcony, vocês estudaram. Bedrooms, a gente lembra da casa dos Simpsons? Do tanto Sim. de coisa que a gente traduziu? Vocês lembram, né? Então, Nara, talvez nem precise traduzir tudo, tá bom? Só você Não, prestar mas atenção. precisa. Traduza. Tá bom. A primeira frase. Não, mas eu vou dar a resposta. Porque a primeira pergunta diz assim: qual a opinião do autor sobre sua casa? Sim, A opinião do autor, entender a opinião do autor, depende muito da tradução do texto. Entendeu? Professor, eu acabei de enviar, professor. Acabei de enviar. Pronto, eu só conferir muito aqui. Que tem fácil. gente aqui. Quer E ver o agora? caos? Tô fã. Tá certo, eu vou aqui. Ó, de quem eu recebi? Aqui apareceu 2 opções, ó. Quer dizer, Quer ver o caos, professor? Quer ver o caos? Pronto, pessoal, Maiane, só um instante, tá? Vamos ativar os microfones só para fazer umas perguntas de quem enviou. Alguém com o nome de Francicleide, no caso é o Caio, né? Deixa eu só anotar aqui que Francicleide é o Caio. É o Caio. Alguém com o nome de Santiago, quem é que tá usando esse e-mail? Coloque no chat, quem tá usando o e-mail de Santiago 1303? professor, você recebeu meu envio? Maria Luísa, tá certo. Professor, você recebeu meu envio? Que eu enviei. Recebi, viu, Taimon? Recebi, Tá tá certo? O meu e-mail é o Taimon Caio Bike. Tá aparecendo aqui, aparece todos na sequência, assim, tá dando certo. Já dá uma olhada, tá, Yasmin? Eu tô só conferindo aqui, tá? Santiago é Maria Luísa, né? Samantha, outra que eu recebi. Taimon é Ia Albuquerque, na verdade. Recebi, tá, Yasmin? Samantha também. João Vitor. Recebi, tá? Todo mundo que eu citei aqui eu acabei de receber. Pronto, tá dando certo, né? Alguém com o nome de Terezinha.
Terezinha, quem é que tá com esse e-mail? Professor, uma pergunta. Essas duas questões vão modificar a nota no simulado ou é só para consertar nosso erro mesmo? Isso. Serve para duas coisas, tá? A função principal dessas atividades é para a gente se autoavaliar, tá? Para me avaliar vocês, porque é através desse tipo de questão que eu identifico quem que tá indo bem, quem que tá conseguindo acompanhar, tá certo? Então, a utilidade principal dele tá dando certo, que é de avaliação mesmo, tá? Em relação, como que isso vai alterar as notas do simulado, aí já é um pouquinho mais complicado. Eu posso ver como que eu posso usar futuramente essa atividade a favor de vocês, tá? Futuramente. Tá bom. Mas pelo menos o primeiro passo tá feito, ele tá respondido, tá? Sim, vai, traduz o texto, vai. Tudo bem, Nath, só anotar aqui, Terezinha Nath, né? Ei, professor, é sério, para mim eu demorei bastante, quer dizer, foi um pouco complicado para mim memorizar os cômodos da casa. Quer dizer, os que nós aprendemos, né, que os clássicos todo mundo conhece, aí os outros como o balcony, por exemplo, attic, que é sótão. Isso, eles eram realmente mais difíceis. Realmente porque são novos para todo mundo, né? Recebi da Clarinha, Pedro, pronto. Pronto, tá? Pois vamos. Oi, Maiane. Tipo, a gente aprendeu que very é muito. E money é muitos também. Ótima pergunta, vou até te explicar, Maiane. A gente também, em inglês, tem dois muitos, tá certo? A gente tem um muito, que dá uma ideia de intensidade. Eu vou até usar o chat para te explicar isso, tá? Por exemplo, vamos supor que você tem um adjetivo. Vou colocar a seguinte frase, né? Ela é bonita, uma coisa super simples, né? She is beautiful. O nosso very, que a gente aprende como muito, ele serve como muito de intensidade. Então, quando eu falo she is very beautiful, estou dizendo ela é muito bonita. She is very beautiful. Então, esse very é muito no sentido de intensidade mesmo, tá certo? Agora, o many, quando a gente usa, ele dá uma ideia, ele também se traduz como muito ou muitos, que geralmente como muitos ou muitas, na verdade. Mas a ideia do many é a ideia de quantidade. Entendeu? Quando eu falo, há muitos cômodos na minha casa. There are many rooms in my house. Esse many é esse muitas de quantidade. Entendeu, Maiane? Entendi. Show, eu quero né? que o professor traduza o bendito texto. Tenha calma, Maiane. Deixa eu ver, Pedro. Mandou não, Pedro, tá? No teu nome mesmo, tá? Pedro Maciel Félix da Costa, tá tudo certo. Deixa eu ver aqui, eu recebi 10. A gente tem 23, né? Em sala, tirando o Robério. E me tirando. 32 no geral. Professor, é que sempre começa assim com cerca de 23, 24 alunos. Quando chega a hora do intervalo, saem mais de 10 pessoas, aí fica 15, 14, 16. Muito pouca pessoa depois do recreio. Entendi, tá? Entendi. Mas aqui, pelo menos de 20... O Ronald, né? Deixa eu ver aqui, Ronald. Sim, esse GG, né? Esse GG é você, Ronald? Eu tô esperando só o professor traduzir lá, corrigir só a questão mesmo. Eu tenho dúvida. Tá bom, Maiane. Questão. Só me confirma, GG é o... GG é você mesmo, né? É o Ronald, vai. Marca aí. Alô, bora, cuida. Pronto, vamos lá. Agora sim. Por de 10 anos. A primeira fala assim, my house isn't very big, ou seja, minha casa não é, né, isn't, né, que a gente lembra que é o verbo to be na forma negativa, isn't very big, ou seja, ele não é muito grande. Essa é a primeira frasinha. Because, esse because é muito bom pra gente ganhar vocabulário, porque o because geralmente significa por quê. Tudo que você vai explicar... Professor, isso. Pronto, tudo que a gente vai explicar, a gente usa because. Por exemplo, I like to eat pizza, because pizza is good. Eu gosto de comer pizza porque pizza é bom. Esse porquê que a gente usa para justificar as coisas é because. Em inglês a gente também vários porquês, tem alguns porquês diferentes, né? A gente tem um porquê para fazer pergunta e a gente tem um porquê para dar explicação. É uma polissêmia. Não nesse caso, tá? Não é uma palavra polissêmica. Pois é o seguinte, ela só tem um significado mesmo, na verdade, que é por quê, ou por causa de, verdade. Okay. Pronto, então assim, é because there are not many rooms in it. Porque there are not, lembra, o verbo there to be na forma negativa, né? There are not, ou seja, não há many rooms, não há muitos cômodos in it, ou seja, nela, né? Aí ele continua, but it's not small. De novo a gente encontra
Verbo to be não negativo, sempre, né? Aparecendo sempre. No caso é mas, né? But, mas. It's not small, não é pequena. Então, até agora, minha causa não... Uma pergunta, professor. Lá no trecho, em uma questão, se não me engano, nessa questão que o senhor passou agora, se não me engano, tinha uma que era My house isn't big. Mais ou menos assim. Seria tipo, minha casa não é muito grande, não é grande? Yes. Sim, essa que eu tô lendo agora, né? Minha casa não é muito grande, porque não há muitos cômodos. Mas ela também não é pequena. Aí continua. Aí ele vai falar da quantidade de cômodos que tem, usando o verbo to be, né? There are 3 bedrooms, ou seja, há 3 quartos, and there is a balcony. E há uma varanda, né? Aí ele joga uma pergunta. Is it a common house? Ou seja, ela é uma casa comum? Aí ele responde, yes, it is. Tá? Então esse é o texto, tá bom? Todo em português, né? Minha casa não é muito grande, porque não há muitos cômodos. Só um instante, tá, Time? Só terminar a leitura. Porque não há muitos cômodos. Aí ele diz, né? Mas não é pequena. Há 3 quartos e há uma varanda. Ela é uma casa comum? Sim, ela é. Pois não, Taimon, pode perguntar. Então, só uma pequena duvidazinha, nada demais. Lá no simulado, a questão de inglês mesmo lá, é que é errada. Assim, ela falava sobre o verbo to be e perguntava como seria a forma correta do modo interrogativo. Mesmo assim, eu não entendi as opções. E assim, eu sei que a forma interrogativa dos verbos é simplesmente trocar a posição das palavras. Por exemplo, é simplesmente trocar a opção das palavras. Mas lá, as opções não... Eu não consegui entender do mesmo jeito. Talvez, quando o simulado foi feito, talvez as opções também tenham sido trocadas por outra questão. Esse é o problema. Isso é o que eu estou suspeitando também. É por isso que eu estou dizendo. A gente está fazendo isso aqui para a gente meio que considerar esse pequeno erro que houve lá. Tanto que eu nem vou considerar tanto as notas de vocês. Mas peraí, a gente vai perder qual foi minha prova por causa daquilo? Não, vocês não vão perder muita coisa não, tá? A gente está fazendo isso aqui para resolver, tá bom? Mas eu não tenho ainda, certo? Essa daí. Ah, daqui, pronto, já, tá certo? Eu olho. Vamos terminar de traduzir, vamos terminar de responder, tá? Então, a opção correta... O professor, eu tava tão concentrado naquela prova que eu nem percebi as questões erradas. Eu só falei, estava no livro. Porque então, tinha uma questão lá, né, professor? Essa questão que o Taimon falou, que tinha duas verbos to be. To be. Ou complicação. Inclusive, vou até olhar essas questões de novo que caíram lá, tá? Mas você já sabe que elas estavam trocadas. Eu já falei isso, tá bem? Então, professor, eu sabia como era a forma interrogativa do verbo to be. Um exemplo, he is he. Aí lá as opções meio que, não sei, por algum motivo pareciam incorretas também. Eu não consegui entendê-las. Não dá pra ter, assim, como que se diz? Foi o que eu falei, né? Eu tentei corrigir com a coordenação, mas não deu certo. De toda forma, vocês não vão sair prejudicados, tá bom? Com isso, eu vou fazer tudo possível para que isso também não afete muito para vocês, tá bom? Não precisa nem se preocupar, tá certo? Pois vamos lá. Nessa primeira questão, a opção correta, que você deveria ter marcado, no caso, era a última opção, né? Que a casa é uma casa comum, certo? Aí a gente tem a segunda. Acertei, eu sabia, muito easy. Eu que marquei. Exatamente. O senhor tem a resposta, o senhor tem as nossas respostas nessas duas questões que o senhor passou agora? Eu enviei o meu, o senhor recebeu? Você sabe quem errou, quem acertou, né? Sei, deixa eu ver aqui, Gabriel. Vê a minha, vê quanto que eu acertei todas ou não. Porque eu tô em dúvida. Eu recebi o seu, porque tá, na última eu confundi um pouco. Porque tem duas respostas que parecem a mesma. Gabriel tá aqui. A segunda é a mais fácil de todas. Eu acertei, professor. Pronto, pessoal, vamos lá. Desliga o microfone, tá bom? Vamos continuar. Senão não dá certo assim, tá bom? Vamos ativando, vamos comentar. A última dizia o seguinte. Vou até voltar aqui para as perguntas. Dizia o seguinte, ainda sobre o texto, qual das opções abaixo contém o significado comum da expressão there to be? Essa era a mais básica, porque tem a ver com o que a gente estava estudando. Era o verbo haver, né? Que no caso você é a opção. É a terceira, né? A terceira opção, tá certo? Acertei, haver. As notas, eu vou até colocar aqui. Aí, professor, eu acertei as duas, professor.
Eu acabei de liberar as notas, mas vou olhar aqui o teu e-mail, Sim, tá? professor, dá quanto mesmo? Deixa eu abrir o teu, Caio, ou Time. Sim, professor. Time, Caio. Dá quanto? Sim, tá, Time, você acertou as duas, tá certo? Mas Sim, eu acabei de me Eu mandar. acertei as duas. Pessoal, menos, tá? Desliga os microfones, tá? Eu acabei, para não precisar falar no nome de todo mundo, que não vai dar tempo, eu enviei por e-mail, tá? Então a pontuação de vocês, ela foi mandada, acabou de ser mandada por e-mail. Se vocês forem dar uma olhada, vocês vão dar lá no e-mail de vocês fazem depois da aula, tá bom? Para não atrapalhar o momento. Aí vocês olham a de vocês, tá certo? Mas a gente já corrigiu, vocês dão uma olhadinha lá, tá? Deixa eu voltar aqui, deixa eu tirar do formulário. Pronto. Respondido, nós estamos aqui de volta. Então vamos lá pro livro, né? Pro nosso livro. Deixa eu pegar aqui o meu livro que está do meu lado. A gente está lá na página 40, tá certo? Vamos só terminar essa página 40 aqui. Que no caso é que a gente tinha começado na aula passada, né? Que a gente tinha comentado sobre elas. Tínhamos corrigido a letra A, a B e a C, tá bom? No caso ficou faltando D, E e F. E era uma questão sobre o caso genitivo. Você ia pegar essa frase e você ia transformar ela usando o caso genitivo, com o mesmo significado. Nosso caso... Ou seja, aquilo relacionado a apóstrofe S e apóstrofe. Exatamente. A letra D diz assim, né? The book of the students are new. Ou seja, o livro dos estudantes são novos. Quando a gente vai transformar em caso genitivo, a gente coloca quem possui primeiro, depois apóstrofe S e depois o objeto que ele é dono. Nesse caso aqui, professor, é só o apóstrofe, porque é students. É no plural e tem um S, então só bota apóstrofe. Como a gente já tem o S, a gente não precisa colocar o apóstrofe S. Então ficaria assim, vou copiar aqui e você vai corrigir, tá certo? Só isso, muito isso aí. fácil. Vou colocar no chat para os demais irem vendo e corrigindo, tá bom? Students, books... Posso falar a próxima frase, a resposta? Tá certo. Vamos lá. A letra diz assim: The toys of the babies are funny. E aí, Maiane, como foi que você colocou? The Barbie's toys are fun. Muito bem. The baby's toys are funny. The baby's toys, deixa eu colocar aqui. Toys are funny. Funny. É fun. Funny é divertido, tipo assim, tá bom? Ah, o professor disse na aula passada isso. Foi. Então, ficar assim, né? Quem possui, vem primeiro. Ó, the baby's toy, faltou o toy. The baby's... Professor, mas não pode acabar o tempo e o professor não vai explicar. Professor, é só porque já é babies com S já. Babies. Tá no plural, no caso. Foi mal, coloquei sem querer. Não, o professor vai acabar o tempo e o professor não vai explicar aquilo. Vai dar tempo, Maiane. A gente tem tempo. Não se vira. Até 3 horas. A gente ainda tem 5 minutos. A F diz assim: The hat of Mr. Sally is red. Certo? Ou seja, o chapéu, né? Peraí, professor, o chapéu de Mr. Sally é vermelho. Eu tô corrigindo agora o Caio, tá bom? Sim, professor. Como é que fala esse MRS? Misters, tá? Misters. Exatamente. Pronto. Misters, tá bom? Que é de senhor. Presente senhor Sally. A gente sabe, só quer saber como é que fala em inglês. The Mr. Sally's hat is red. Yes, botei isso. Hat is ready. Essa daí tá muito fácil. Pronto, pessoal, menos microfone, tá bom? Tô começando a perceber, a gente tá usando muito o microfone, tá bom? Vamos usar mais o chat, tá certo? Fica um pouquinho melhor, eu acho. Pronto, vamos lá, né? Pronto, todo mundo corrigiu. Só qualquer coisa, qualquer comunicação, vai deixando no chat, tá bom? Vamos lá. Agora sim, vamos explicar, né, para vocês como é que é aquele negócio do mais, né? Porque como é que em inglês a gente tem tantas palavras pro mais, né? Para começar, esse mais eu vou até deixar também no chat, né? Mais em português a gente tem 3 possibilidades. Pode ser plus, pode ser more e pode ser else. O plus, tá certo? Quando a gente tem em tese, essas 3 palavras são mais usadas para falar de mais, tá bom? Como a gente poderia usar cada uma delas, né? Como é que a gente entende cada uma delas? Vamos começar pelo plus, tá bom? Esse plus, ele quer dizer mais no sentido de adição. Por exemplo, quando você está fazendo uma conta de matemática, por exemplo, você vai dizer o seguinte: 1 mais 1, 1 plus 1, né? Você está adicionando, só isso. 1
plus one. Esse mais de adicionar, tá? Existe um outro, esse é o mais simples, né? No caso, ficaria escrito assim, ó, one plus one. Exatamente. One plus one. Mais um. É usado na matemática, então, né? Sim, não somente na matemática, necessariamente. Você pode usar, por exemplo, para falar de itens que você gosta. Você pode falar assim, so I like to eat pizza plus, e você coloca um outro nome, por exemplo, avocado, que é abacaxi, ou, desculpa, abacate. Você poderia, esse mais, né, ou seja, além desse, mais aquele outro, tá certo? Você pode usar fora do contexto da matemática também. Contanto que a ideia desse plus seja a ideia de adicionar coisas, tá certo? Então dá para você usar. Fora da matemática, às vezes é menos comum, porque geralmente a gente costuma usar a palavra and, né, que quer dizer e, para a gente somar coisas do tipo I like pizza and bananas and apples and e por aí vai. A gente não costuma tanto usar plus nesse sentido. Não é que não possa, mas é porque não é tão comum, tá? E às vezes nos livros, vocês perceberam que nos livros de vocês, muitas vezes tem a palavra plus no final dos capítulos. A palavra plus nesse sentido está querendo dizer isso aí, mais. É tipo um bônus, tá? Nesse sentido de bônus, de algo a mais, tá? Por isso que tem plus frequentemente no livro de vocês. São bônus que o livro está trazendo. Pronto. A gente tem o próximo. Isso. A gente tem o próximo que é esse more. Esse more, ele é usado na maioria dos contextos, quase sempre no contexto de comparação. Quando você está dando intensidade para um adjetivo e você está comparando com alguém. Por exemplo, vou colocar a seguinte frase. She is more beautiful than me. She is more beautiful than me. Ou seja, você ela é mais bonita mais do que eu. Ela é mais bonita do que eu, tá? Isso aqui é um conteúdo um pouquinho mais difícil, que vocês vão ver. Ela é mais bonita que eu. Eu vi, tá, Caio? Então quer dizer que more é usado para comparar. Geralmente, mas não sempre, tá? Eu vou fazer algumas observações. More significa mais, né? Isso, tá? Só fazer algumas observações, porque é o seguinte, pessoal, vocês vão estudar mais para frente, lá no 7º e no 8º ano, sobre a comparação dos adjetivos. Então, às vezes, esse more, ele é substituído por outras coisas também, que eu não vou dar tempo de explicar agora, porque vai ser muito complicado para vocês, mas geralmente, posso dizer em ideias gerais, esse more, tá certo? É mais para comparação, tá bom? Quando você vai comparar uma coisa com a outra, ou quando você vai falar de uma coisa que está cada vez mais em termos de volume. Por exemplo, it's raining, colocar assim, it's raining. Já no chat é para vocês. More and more. Por exemplo, é possível você ver, por exemplo, a seguinte frase, né? It's raining more and more. Ou seja, está chovendo mais e mais. Você também pode dar essa ideia de agregar sentido, de uma coisa que está acontecendo em excesso, mais e mais vezes, tá certo? Então, more também dá para usar nesse sentido. E a gente tem o else, que ele geralmente a gente usa em um contexto muito específico para falar de a mais. É como se fosse algo a mais. Por exemplo, quando eu vou fazer uma pergunta, eu estou aqui falando com vocês, eu estou fazendo aqui perguntas, estou pedindo para vocês responderem, aí eu pergunto assim, alguém mais quer responder? Esse sentido de alguém mais, ou seja, alguém a mais, a gente usa else. Por exemplo, ficaria assim, né? Who else? Who else? O que significa who else? Quem mais? Entendeu? Tu perguntando quem mais? Ou seja, além dos que já foram, quem mais gostaria de fazer uma pergunta? Entendeu? Então esse else é sempre do sentido de a mais, tá bom? De mais, fora os que já foram. Entendeu? Tá bom. Tá Pronto, faltando mais entendeu, algo né? mais? Ficou claro, né? Ficou. Tem algo mais? Ô, professor, sabe uma coisa que eu não entendo? Que eles chamam rato de mais, só que não é com A. Mouse. É mouse, tá bom? Caio, Mouse. Tem gente vamos que chama focar, tá bom? mouse de mais, não é? Ah, esquece. Não é. Professor, eu anotei Página aqui. 31, tá bom? Professor, Página eu havia anotado que plus, adicionar, more, comparar, else, quem mais? Exemplo. Else, a mais. Tipo assim, que esse quem mais é quando você coloca o who. Who else? Quem mais? Porque who quer dizer quem. Else quer dizer mais, tá? Who Professor, else? esse else pode ser usado também assim. Eu tenho a mais coisas que ela. Pode Não, ser porque no usado- caso aí já. Nesse caso é uma espécie de comparação, porque você tem mais coisas do que outra pessoa. Você está comparando. Então seria more também. Tá bom. Vamos lá, página 41, tá bom? O que a gente tem na página 41? A gente tem o nosso
plus da página 41, tá certo? Tem um mais. Isso, plus, tá certo? E diz assim, leisure and fun activities. A gente pode traduzir esse leisure como de lazer, tá? Então são atividades de lazer e diversão. E aqui a gente tem uma tabelinha, né, com atividades de lazer. No caso, eu vou lendo, você tá com o seu livro, você vai fazendo uma espécie de anotaçãozinha, tá bom? Eu vou traduzindo, você faz uma setinha naquele mesmo esquema, tá bom? Faz uma setinha e coloca a tradução, tá? A primeira atividade de lazer que tá trazendo pra gente é, no caso, ride a bike, tá certo? Que quer dizer andar de bicicleta, tá bom? Vai anotando aí. Ride a bike é andar de bicicleta. Abaixo eu vou fazer assim. Vou na horizontal, tá bom? Vou indo sempre na horizontal. Pop, Agora pessoal, vai pro pop. Pop é pop, não é o estilo musical, tá? É a música mesmo. Pop. Tem Tá Love se referindo Story. Isso, é a música mesmo, tá? Love Story, certo? Eu amo Love Story. Não, Professor, Love aqui Story, são nesse ride a caso, bike, ride a bike, andar de bicicleta e pop é o quê? Música? Pop, é música. música pop. É pop. Pop é pop, tá certo? Pop é pop. Love Story, pessoal, quer dizer histórias de amor, tá certo? Nossa. Histórias de amor. Eu passei Às bem. vezes, você pode traduzir como filmes de amor, embora a palavra stories não queira dizer filmes, mas geralmente quando alguém fala I like love stories, geralmente ela está se referindo a um filme, tá bom? Mas não é que a tradução Histórias seja de amor, filme. então, né? Exatamente, Então, a mas gente fala que é literalmente é história de amor. So, I História de like amor. love stories. Ciência fiction. Pronto, science fiction, tá bom? Science Ciência. fiction. Vamos lá, science ciência, fiction eu quer dizer ficção científica. ficção científica, tá bom? E é muito comum, quando a gente está falando de ficção científica em inglês, a gente tem a seguinte expressão. Vou até colocar no chat. Essa também, com certeza, eu acho que vai ser novidade para vocês. A ficção científica é mais comum você ver um falante falando sci-fi do que science fiction, tá certo? Sci-fi. Essa expressão que eu coloquei no chat. Sci-fi. Sci-fi. É como se fosse um resumo, Professor, né? se eu disser science fiction, que é ficção científica, eles vão entender ou tem que ser... Não, os dois, eles vão entender do mesmo jeito, tá certo? Eu tô falando que é mais natural você falar sci-fi, tá certo? Sci-fi. É mais fácil falar sci-fi do que esse outro. Uhum. Sci-fi. Sci-fi, ficção científica, tá certo? Ao lado a gente tem play the piano, ou seja, tocar piano, né? Pronto. Aí ao lado de tocar piano, a gente tem adventure. É tocar piano. Isso, tocar piano. Aí ao lado de tocar piano, a gente tem adventure, né? Adventure é aventura. Eu sabia. Isso aí. A única coisa que dá pra saber só por isso aqui é porque, tirando essa ideia, dá na cara a palavra. É, também parecido. Então é um cognato, né? Cognatos são palavras que se parecem em inglês e português. Elas têm semelhança. Pronto, a próxima. Vamos lá. Para a segunda fileira, tá bem? Segunda fileira diz assim. Take photo. Take photo. Dizer o que é foto? Quer dizer tirar fotos, tá certo? Olha. Tirar fotos. Take photos. Tirar fotos. Uhum. Ou pode ser, se você quiser adaptar a tradução e colocar fotografar, tudo bem. Dá certo também. Não, mas é tirar foto. Tirar fotos é melhor. Também acho. Comédia. O outro é comédia. Comedy. Lembra, a pronúncia é comedy, tá certo? Comedy. Comédia. No caso, são alguns gêneros são misturados aí. Por exemplo, os gêneros de filme estão misturados nessa tabela. Pois é. Ao lado de comedy, a gente tem rock. Rock como gênero musical é rock, tá bom? Rock é rock. Não muda nada. A gente tem hangout. Esse hangout, às vezes, é de uma tradução, às vezes, meio confusa, porque geralmente hangout é tipo sair para conversar, tipo sair para passear, tipo assim, tá? Não tem uma tradução exata, mas essa ação de sair para passear, sair com os amigos, é um hangout, sair para conversar, é um hangout. Já é tanto que, por exemplo, tem um aplicativo de conversa online que o nome é Hangouts também, que tem essa ideia de para passear. Para conversar. No caso seria tipo sair para conversar. E no caso para sair para conversar. Sair para conversar. Isso, você poderia colocar assim, tá? Hangout. E muitas vezes, porque assim, como eu falei, a tradução, ela nem sempre é perfeitamente precisa. Porque às vezes a gente também traduz hangouts como passear. Porque às vezes quando tu sai com teus amigos, tu sai pra conversar. Tu sai pra passear, pra conversar. Hangout é tipo isso. É muito difícil a gente sair de um canto só pra conversar. Tá? É como se hangout em português equivalesse àquela chamada social que o pessoal chama, né? Sair pra conversar com os amigos.
Tá certo? Uma dúvida mirabolante por causa disso aqui, ó. O nome dessa tabela é Lei Suriandi, não sei o que lá, que é atividade de lazer. Aí embaixo tem hobbies, atividade de lazer também. Explique. Hobbies é a mesma coisa, tá? Hobby também é uma forma de falar de atividade de lazer. É porque, assim, atividade de lazer seria leisure activities. As duas palavras para falar atividade de lazer, mas a gente também tem uma palavra específica para falar da mesma coisa. Hobby, atividade de lazer. A mesma coisa, mesma coisa. Ao lado de hangout, a gente tem a palavra country, tá certo? E muito bem, Maria Clara. Country significa país, exceto nesse contexto, porque country, você tem algumas traduções, tá certo? Country, às vezes... Professor, isso me lembra música country. Pois é. Pois vamos lá, vou explicar para vocês, tá? Porque country pode ser país? Pode ser país sim, tá certo? Às vezes country tá no sentido de continente, às vezes, embora continente seja a palavra continent, mas às vezes country tem o mesmo sentido. É curioso, às vezes country também significa interior. Muitas vezes, alguns interiores dos Estados Unidos, por exemplo, o Texas, por exemplo, eles chamam muito de country. É tanto, presta atenção, Maiane, é tanto que o gênero musical que a gente chama errado, né, de country, é comum do Texas. Ou seja, é como se é o gênero comum daquele interior. Então, muitas vezes, country quer dizer também interior, tá certo? Então, mas qual é o sentido de country aqui? Eu tô chegando lá, Taimo, tô chegando, tá certo? Calma. Vamos com calma. Não, pera, 3 horas já. Maiane, tá, vamos lá, deixa eu só terminar a explicação, tá? Como se criou uma música comum do country, comum a ser cantada no interior, foi dado o nome da música desse interior também de country. Só que cada interior tem seu tipo de música diferente. É por isso que country nos Estados Unidos é uma coisa. O nosso country no Brasil, que a gente tem historicamente, é o sertanejo. Então, pra gente, é sertanejo, esse country, tá certo? Que é a música do interior, que remete ao interior, no caso é o sertanejo. Então, sertanejo, né? Nosso interior é o sertão. Por Então, isso o sertanejo. Vai ser interior. Nessa tradução. A tradução vai ser sertanejo. Sertanejo. Uhum. E a outra? O último, né? Aí depois na próxima aula a gente traduz as demais. Seria do exercise, que é fazer exercícios. Só isso, tá? Fazer exercícios. Expressão. Pronto. O resto a gente termina na próxima aula, tá bom? Do exercise, fazer exercício, tá? Deixa eu só parar a gravação aqui. Até a próxima. Até a próxima, tá, pessoal? Todo mundo aí? Tchau, professor. Tchau, professor. Até